Israel e os Amalequitas. Vamos meditar em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas e por isso tomaram uma pedra e se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de arriscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esta passagem, irmãos, ela tem sido muito usada para Amaleque como uma figura da carne. Certamente este versículo se cumprirá quando o Senhor Jesus voltar, quando a igreja for arrebatada. Então nós estaremos livres do poder do pecado. E aqui nós vemos essa figura que permanece até hoje. Israel hoje está correndo sério perigo. Se nós olharmos para o noticiário internacional, nós vamos ver que Israel praticamente está cercado por nações inimigas, algumas mais violentas que outras, mas Israel está cercado. Temos que entender, o mundo acha que Israel tem que devolver metade da cidade para os palestinos. Os palestinos hoje, os árabes, aqueles que os acompanham, eles certamente derivam, a palavra palestino deriva da palavra filisteu. E Israel ainda não está livre, mesmo porque dentro desse quadro profético, Israel voltou pela palavra de Deus. Nós vimos e temos visto o cumprimento de Ezequiel 36, Deus prometendo que depois de espalhados por entre as nações, Israel voltaria. No capítulo 37, o vale de ossos secos, o Senhor leva o profeta num vale muito seco e pergunta: poderão reviver estes ossos, ó filho do homem? E Ezequiel lhe respondeu: Senhor, só tu sabes. Profetiza sobre esses ossos, ó filho do homem. E Ezequiel profetizou, e houve um rebuliço naquele vale de ossos sequíssimos, e cada osso se ajuntou ao seu osso, cadáveres se formaram, mas ainda não havia neles. Profetiza, há uma segunda palavra de Deus, profetiza para que e o Espírito entre neles. Israel como nação certamente ainda está na figura de cadáver, mas os inimigos estão prontos para destruir Israel. O mundo está, os próprios Estados Unidos, a própria nação americana, sob o governo desse presidente Biden, não é muito achegada a Israel. O presidente Trump, com todos os defeitos dele, megalomania, soberba e tudo mais, mas ele reconheceu Jerusalém como a capital única de Israel. Israel está nessa terra porque o Senhor o levou.
ainda é uma nação rebelde com relação ao Messias. Eles estão aguardando um Messias que não é o verdadeiro Messias, porque o verdadeiro Messias se sacrificou pela nação e pelo mundo há 2000 anos em Jerusalém, no Monte Gólgota. É o nosso Senhor e Salvador Jesus. De acordo com o profeta Zacarias, no capítulo 13, ali Israel ainda vai aceitar o anticristo como sendo o Messias, ou o falso profeta como sendo o Messias, mas a conversão nacional só vai acontecer por ocasião da parousia, da manifestação do Senhor nas nuvens, né? Zacarias 12:10. 2/3 da nação de Israel perecerão nesse ataque que Israel certamente vai sofrer. Nós vemos as nações árabes ou muçulmanas, né? Porque o Irã não é nação árabe. O Irã está verdadeiramente se armando com mísseis de curto, médio e longo alcance, e até as nações que estavam se aproximando de Israel, os sunitas da Arábia Saudita, em virtude do poderio militar do Irã, a própria Arábia Saudita está procurando alguma conciliação com o Irã. As notícias que nós temos visto e ouvido nos noticiários internacionais, nessa geopolítica, Israel, apesar de todo o poderio aéreo, um exército poderoso, bem armado, Israel é uma potência atômica, mas o Irã, Ezequiel 38 está por acontecer. Nós não sabemos se ainda antes haverá alguma guerra localizada entre o Irã e Israel, ou se já é o ataque profetizado por Ezequiel no capítulo 38, nos capítulos 38 e 39. Amaleque está presente. O mundo apoia Amaleque. Israel está sendo encurralado e vai sofrer esse ataque. De acordo com Ezequiel 38, há uma coligação de nações. Gog, príncipe da terra de Magog, ele vai invadir Israel, apoiado pela Pérsia, que é o Irã atual, por Gomer e Togarma, que correspondem à Turquia, e é o que nós vemos hoje, não é? E inclusive o presidente do Irã, Erdogan, e mais o Ayatollah máximo o Erdogan é da Turquia, o presidente da Turquia, ameaçando Israel, o Ayatollah do Irã, Ali Khamenei, também falando que Israel precisa ser destruído, e agora Israel. Mas vamos recordar por que Israel tem direito a essas terras. Lembremos-nos da profecia do Senhor Jesus, de que pela rejeição do povo da nação de Israel, rejeitando o Senhor Jesus como Messias, Jesus profetiza ali em Lucas, né, que eles seriam espalhados pelas nações até que os judeus seriam espalhados. Ele chora sobre Jerusalém, ali em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junto os pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Dias virão em que a vossa casa ficará deserta e vós sereis levados cativos por entre as nações. Mas Israel como nação perdeu o território, sim. No ano 70 se cumpre essa profecia do Senhor Jesus. Tito entrou, aniquilou, destruiu o segundo templo, o belo templo de Herodes foi destruído, os judeus foram espalhados, a diáspora dos judeus aconteceu, os judeus foram espalhados pelo mundo, mas como milagre. Entendamos uma coisa, a sobrevivência da nação dos israelitas só foi possível graças à ação do céu, porque ainda outras profecias que teriam que se cumprir.
Então, o que nós vemos? Israel foi expulsa pelas tropas, foi espalhado pelo mundo, como o Senhor havia profetizado em Deuteronômio 28, em Levítico 26. Pela dureza de coração, essa nação foi espalhada, mas Deus prometeu para Abraão que a descendência dele não seria destruída. Israel hoje está enfrentando. Então, qual é o grande milagre? O grande milagre, segundo os estudiosos de antropologia e tal, uma nação quando perde o seu território, essa nação em cerca de 300 anos, essa nação desaparece porque é assimilada pelos que a venceram. Então, a sobrevivência de Israel como nação, não é? Sempre, mesmo espalhados pelo mundo, eles sempre falaram ao longo desses quase 2000 anos, no ano que vem, em Jerusalém. Os amalequitas atuais querem destruir Israel. Israel miraculosamente sobreviveu, a nação de Israel, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó sobreviveu, voltou para as terras cumprindo Isaías 66, 7 e 8. Quem já viu tal coisa? Poderia uma nação nascer em um só dia? Antes que lhe viessem as dores, antes que deu à luz aos seus filhos. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz aos seus filhos. As dores virão agora, que essas dores de que Isaías fala correspondem a Jeremias, que fala sobre a angústia de Jacó. Israel ainda vai passar pela angústia de Jacó, e 2/3 da nação de Israel perecerão, mas aquele terço vai se converter. É quando nós vemos então que Amaleque será totalmente destruído. E disse Êxodo 17, 17 e 16, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Depois de entender que eles foram enganados pelo falso Messias, pelo falso sistema religioso mundial, Israel encurralado, 2/3 já terão perecido, e o terço é o Yom Kippur. Faremos ainda o estudo sobre as 3 últimas festas. O Yom Kippur é o arrependimento nacional, e nós, a igreja que foi previamente arrebatada para as bodas na casa do Pai, voltará para socorrer Israel. E Zacarias 12:10, e olharão para mim a quem traspassaram e chorarão amargamente, como quem chora por um filho unigênito, e prantearão como quem pranteia por um filho primogênito. Israel está em angústias de parto agora. Israel está sendo encurralado. Aquelas terras pertencem a Israel. Os palestinos, esses palestinos não são os filisteus, que os filisteus desapareceram. Eles se chamam palestinos porque Adriano, no ano 135, quando se levantou um judeu se denominando o Messias, chamado Bar Kokhba, ele se levantou contra o Império Romano e foi dizimado. Milhares de judeus foram mortos novamente, e uma outra diáspora se realizou, aconteceu, e Adriano, para espicaçar a Israel, chamou aquelas terras de Aélia Palestina, por serem os filisteus inimigos figadais de Israel. E até hoje essa denominação ficou para as terras de Israel, que o mundo chama de Palestina. Essas terras são chamadas de terra de Israel.
Israel está encurralado, Amaleque está circundando o Irã, a Turquia, a Líbia, várias nações, a Rússia, nações árabes, nações muçulmanas, eles vão atacar Israel. Leiamos Ezequiel 38 e 39, nós estamos vivendo nesses dias, irmãos, e temos que olhar para o quadro profético, rogar pela paz em Jerusalém. Nós temos que fazer o que Arão, o que Moisés, cujos braços eram sustentados por Ur e Arão, e orar por Israel. Orai pela paz em Jerusalém. E essa paz em Jerusalém só acontecerá com a breve volta do nosso amado, quando então haverá, como foi dito, a conversão nacional de Israel, arrependimento, choro amargo de arrependimento, e Israel será socorrido pelo Senhor Jesus, o verdadeiro Messias. Olhemos para o noticiário, entendamos que Amaleque ainda está presente, mas ele será, como diz no versículo 14 desse capítulo 17, então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Essa batalha vai chegar ao final muitíssimo breve. Tenhamos olhos para ver o mundo contra Israel, Amaleque contra Israel, mas há um povo à semelhança de Moisés que intercede por Israel, e esse povo é o povo, a igreja, aquela que permanece fiel, crendo nas promessas do Senhor, que o Senhor vai resgatar Israel, e também nós estaremos voltando com ele. Que Deus abençoe e meditemos profundamente nesse assunto, para a nossa alegria por um lado e tristeza por outro, porque o mundo está nessa pandemia, todos os assuntos estão convergindo para o ponto do breve retorno do Senhor. Que Deus nos anime e nos injete nos nossos corações esse desejo de orar por Israel e pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, porque as portas em breve vão se fechar. Em nome de Jesus.